Boa tarde a todos. Vamos continuar o nosso estudo de seções retangulares sujeitas à flexão, seções retangulares em concreto armado, sujeitas à flexão composta reta. Então, qual é o nosso problema? Nos é dado uma seção retangular, B e H, de concreto FCK fornecido, e aqui a armação fornecida. E a nossa pergunta é: este cidadão é capaz de resistir com segurança o par ND-MD? Sim ou não? A maneira como a gente vai responder isso é olhando para o diagrama de interação. Se esse par MD-ND cair dentro desse diagrama de interação, você está ok. E se cair fora, não verifica. É o sim ou não. Suporta, não suporta. Muito bem. Então precisamos construir o diagrama de interação. Então a gente já viu que o contorno desse diagrama de interação é o lugar geométrico dos pares MN que rompem a seção. Ora, nós já vimos que a ruptura é dado se o estado limite último, né, é alcançado se a distribuição de deformações estiver contida num dos domínios de ruptura. E como é que a gente sabe isso? Simplesmente a gente criou uma variável D, não é isso? Que ela variando de 0 a 14 faz com que nós consigamos cobrir todos os possíveis estados limite últimos. Né? Então, por exemplo, aqui D igual a 0 corresponde à tração uniforme, que é exatamente esse ponto aqui, que é a reta A. Né? Aí você sai aumentando o D até que você chega aqui nesse ponto. Esse ponto é o bico. E o bico, preste atenção, é esta reta C. É onde a deformação, o aço entra em escoamento ao mesmo tempo que o concreto esmaga. Então você estaria aqui desse bico C. É algum número, não é, entre 10 e 12. Tá? Depois você sai aumentando mais até chegar a 14. O que é 14? 14 é exatamente a reta B, que a seção está uniformemente comprimida, então realmente dá um esforço normal sem momento fletor. Né? Então, como é que eu construo esse diagrama? Eu itero D variando de 0 a 14, cobrindo todos os estados limite cabíveis, calculo as resistências nesses pontos de ruptura, ploto, e esse é o meu diagrama. Com mais, de forma mais sistemática, eu tenho esse roteiro, isso está na área, né, disponível para você, o roteiro do traçado de diagrama de interação. Então, o seu passo zero é detalhar a geometria da seção transversal, coisa que nós vimos na aula passada, e vamos dar uma revisão rapidíssima nessa. Né? Depois você itera D variando de 0 a 14. Na realidade, vai fazer 0, 0,1, 0,2, 0,3 até 14, 141 pontos. Para cobrir, não é, todos os possíveis estados limite. Então, você acha a distribuição de deformações correspondente a esse elo D. Então, cada D desse corresponde a um elo, um estado limite e último. Então, você vai ter a distribuição de deformações, você tem que achar a deformação correspondente a esse estado limite em qualquer fibra. Por quê? Porque eu vou ter que integrar as tensões no concreto para achar o esforço normal e o momento fletores resistentes de projeto devido às tensões no concreto. Idem item mutatis mutantes para as armaduras, as tensões na armadura. E finalmente a gente soma os dois e a gente vai ter exatamente para aquele valor de D quem é NRD, MRD, que está ali aquele ponto no diagrama de interação. Certo? Então vamos ver aqui esse primeiro passo, que é detalhar a geometria da seção transversal, nós vimos na aula passada. Então você fornece BH e D', né, que é B a base, H é a altura, D' é o recobrimento. O número de camadas de armação, NC camadas. E em cada camada, na iésima camada NI, o número de barras, de I variando de 1 até NC, e é claro, a área de cada barra. Não é isso? Então, vocês têm aqui também este programa do MathCAD, você também tem disponível na área de vocês lá, que eu forneci, né, o diretório que eu forneci.
Então, você entra aqui com a base B, a altura H, o recobrimento em metros, né? A resistência do concreto, a resistência do aço, a área de cada barra, o número de camadas, que são 2 camadas, e em cada camada, quanto é que você tem de barras. Nesse caso, na primeira camada eu tenho 3 barras, na segunda eu tenho 3 barras, que é isso aqui que está aqui, tá certo? Então, eu fiz exatamente o que a gente viu lá. Eu calculo NT, que é o número total de barras, a armadura total, que é NT vezes a área, aqui está 10 a menos 4 para transformar em metro a quarta, FC e o FYD e o ES, modularidade do aço. Então, calculei o delta, que é D' sobre H, né? O delta, que é D' sobre H, e vou calcular os betas, dado por isso aqui. Beta nada mais é do que a profundidade dividido por H, né? Que é delta 1 menos 2 delta vezes NC menos I sobre NC menos 1, que é o que está aqui, né? Então, calculei o delta e o beta, que é delta mais NC menos I sobre NC menos 1 vezes 1 menos 2 delta. Então, tenho todos os betas, né? Aqui o I está variando de 1 até número de camadas já, tá? Então, de posse disso, eu parto agora para calcular o Y. Nós não vamos usar o Y diretamente, nós vamos usar o Y reduzido, né? É o Y sobre H, que é neta. Toda vez que você tiver neta, já sabe que é Y ali. Toda vez que você tiver Xi, já sabe que é o X ali modificado, né? Então, no caso, em apreço, o Y nada é mais é que a ordenada de cada camada, né? A iésima camada, que dividido por H dá neta I. E neta I nada mais é do que 0,5 menos beta I, que é o que está aqui. Né? Neta I é 0,5 menos beta I. Né? E em relação à armadura, né? Nós vamos calcular a área total, que a gente já viu que é o número total de barras vezes AS, e o W, que é a taxa mecânica de armação, é esse AS sobre BH, que é a taxa geométrica, vezes FYD sobre FC, que é exatamente o que está aqui. Né? Então, está aqui mais embaixo. O W0, eu chamei de W0, é AE sobre BH, FYD vezes FC. Então, esse programinha segue basicamente o que nós vimos na aula passada. Essa coisa vai entrar, eu não vou guardar esses valores, eu toda vez vou fazer essa multiplicação, então não vou guardar esses valores. Vou usar exatamente isso, mas não vou guardar esses valores. Tudo bem. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, eu vou detalhar a armação de seção transversal, tá morto. Agora vamos iterar aqui para cobrir todos os elos possíveis, né? Então, a primeira coisa que eu vou ter que achar é a distribuição de deformações em qualquer ponto da seção transversal. Entenda isso. Eu tenho que saber qualquer ponto da seção transversal. Eu tenho que saber qual é a deformação correspondente àquele estado limite último dado pela variável D. Né? Cada D desse é um estado limite último. Ora, a coisa interessante é que o estado limite último a deformação é uma reta. E uma reta é definida por 2 pontos. Então, basta botar 2 pontos. Então, eu defini um y superior e um epsilon superior, e um y inferior e um epsilon inferior, que foi dado pela nossa variável d. Então, na nossa variável d, eu tenho não só o y superior e o y inferior fornecido, ou ele é o y sup, que é esse daqui, ou é o y mínimo ou y inf aqui, tá certo? Então, eu tenho o y superior, eu tenho o epsilon superior e o epsilon inferior. Então, é justamente o que eu preciso, não é, para interpolar. E como é que eu vou fazer a interpolação? Bom, aqui o MathCAD nos fornece um comando chamado linterp, Linear Interpolation, certo? Você entra os valores x, os valores y. Quem é Vx é x1, x2. Quem é o Vy é y1, y2. E para qualquer x você bota o linterp. Tem que ter um cuidadozinho disso estar em ordem crescente. Não pode, se você está em ordem decrescente, ele dá erro. E ele interpola em vários segmentos de reta. Aqui a gente só está olhando um segmento, não tem problema. Mas se você tiver uma tabela, por exemplo, são vários segmentos de reta.
então você pode fazer com vários segmentos de reta. Não precisa, isso pode ter mais do que 2 pontos, tá? Pode ter um terceiro ponto aqui para um outro segmento. Mas vamos para o nosso caso, só tem um segmento. Então, foi o que eu fiz. Vou colocar no vetor y da fibra o y inferior de D para cada D e o y superior de D. Sim, nós já temos isso. É esse aqui, o y superior e o y inferior. O y superior é sempre o y sup, que é mais h sobre 2. O y inferior, às vezes, é o y mínimo e às vezes é o y inferior. Tem que ver cada um qual é. Tá? D até D igual a 13 é o y mínimo, que é esse cara aqui. Mas a partir do 13, de 13 para 14, né, é o y inferior, que é menos h sobre 2, certo? Muito bem, e vamos ter também o epsilon da fibra, o superior e inferior. Lembre-se que, apesar de eu ter feito isso aqui superior primeiro e inferior depois, mas lembre-se que ele exige que você coloque ordem crescente. Então, tem que dar primeiro o inferior e depois o superior. Então, voltando aqui, eu crio esses vetores para cada D. Lembre-se que isso é função do D. O y inferior daquele D, daquele estado limite, o y superior daquele estado limite, o epsilon da fibra inferior para aquele estado limite e o epsilon da fibra superior para aquele estado limite. Então, o epsilon em qualquer y do elo D é dado por quem? Pelo linterp y da fibra, epsilon da fibra, y. Então, isso aqui lhe dá a deformação em qualquer altura y, na realidade eu vou usar neta, né, para aquele estado limite dado pela variável D. Como é que isso está no programa? Então, no programa, aqui são as curvas de tensão e deformação, depois a gente vê isso, mas aqui tem o epsilon da fibra. Lembre-se que vai ter o E1 e o E2 é inferior e superior. Né? Então, por exemplo, para D entre 0 e 2, está escrito aqui que o epsilon inferior, de fato, aquele menos 10, né, ele está rompendo lá em menos 10, é negativo, lembrem-se disso, que é tração. Em cima, o epsilon superior é 5D menos 10, se não, vejamos. Realmente, entre 0 e 2, o y inferior, lembre-se que começa com inferior, apesar que aqui está superior, mas tem que começar com inferior. É menos 10, o superior é 5D menos 10, como estava lá. Por exemplo, de 7 a 12, né? O inferior é 2D menos 24, o superior é 3,5. Então, você vê aqui. Entre 7 e 12, o inferior é 2D menos 24, o superior é 3,5. E no fim, né, no domínio 5, né, o inferior é 2D menos 26, se tiver entre 13 e 14, que é o domínio 5, e o epsilon superior é 23 menos 1,5D, que é exatamente o que está aqui. Né? O superior é 23 menos 1,5D e o inferior é 2D menos 26. Então, aqui está representado todos os epsilon das fibras, superior e inferior. Eu tenho que informar primeiro o inferior e depois o superior, mas tudo bem. Está aqui, né? O 1 é inferior e o 8 superior. Então, informei isso. Agora tem que informar o y da fibra. Então, como a gente viu, entre 0 e 13, o superior sempre é o y sup, é metade da altura. Né? Já o inferior é D' menos 0,5 de H, de fato. Né? Isso é negativo, lembrem-se. Né? Então, o y inferior é D' menos H sobre 2. Né? Essa altura daqui para aqui, negativa. Né? E quando esse cara tiver entre 13 e 14, não, eu tenho superior e inferior. Então, realmente, eu tenho mais H sobre 2. Eu começo aqui, né? Menos H sobre 2 e mais H sobre 2. Então, o epsilon em qualquer y do estado limite D é dado por linter, esses dois vetores, que são funções de D, é claro, y. Então, entrou qualquer y, você vai ter a deformação. Mas, para mim, é mais importante usar não o y, mas o seu valor reduzido neta, dividido por H. Então, eu defino o neta da fibra, não o y da fibra, como o y da fibra sobre H. Então, epsilon neta, né, que eu estou chamando essa função de epsilon neta. De neta e D, então, em vez de y aqui é neta, que é y sobre H. Ela interpreta do neta da fibra, que nada mais é do que o y da fibra dividido por H. O epsilon da fibra não mexe e aqui fica neta. Então, isto aqui nos fornece a deformação em qualquer fibra dado por neta para aquele estado limite
representado pela variável D. E D variando de 0 a 14, ele iterando de 0 a 14, ele cobre todos os possíveis estados limites. Né? Então, voltando aqui para o nosso roteiro, nós achamos, não é, a distribuição de deformações em qualquer fibra, em qualquer estado limite cabível, dado pela variável D, que varia de 0 a 14. O que é que está faltando agora? Ache os esforços resultantes das tensões no concreto só. Tá? Então, isso aqui significa, vamos integrar as tensões no concreto para achar quem é o esforço normal resistente, dividido no concreto, no domínio, no elo D, estado limite último D, e o momento resultante das tensões no concreto para aquele estado limite representado pela variável D. Então, aqui nós vamos calcular isso de duas formas diferentes. Né? Nós vamos usar o bloco retangular de tensões, que é o bloco simplificado do professor Whitney, né? E a integração por parábola retângulo. Tá? Então, vamos primeiro começar com o bloco retangular simplificado do professor Whitney. Primeiro, porque é importante saber, e segundo, porque é o que vai cair na prova, certo? Você não vai fazer integração de parábola retângulo na prova. Então, você vai usar o bloco retangular de tensões. Então, muito bem. A gente tem aqui a variação, né, da deformação ao longo da seção correspondente àquele estado limite D. Vamos tomar como exemplo um parecido com o da viga, né? Pilar tem vários, né? Mas parecido com o da viga, 3,5 por mil e aqui tração. Vamos pegar esse estado limite. Isso aqui, a profundidade do eixo neutro, é o x do D, né? Então, a gente vai representar as tensões por um bloco retangular de tensões constante, dado por Fc, cuja profundidade é 0,8 de xd. Então, a gente vai precisar primeiro quem é a resultante do concreto, vai ser Rc de D, que é uma força, e nós vamos representar por um multiplicador BHFC, isso aqui é uma força, vezes um RC adimensional de D. Tá? Então, isso é um multiplicador para transformar isso aqui no número adimensional. Então, é BHFC vezes RC de D. Então, RC de D é a resultante das forças das tensões no concreto. E a profundidade dessa resultante é DC de D. E, novamente, nós vamos colocar um multiplicador H, né, que é de comprimento, vezes um beta-C de D, que é adimensional. Então, a minha resultante, em outras palavras, é RC de D, que é BHFC vezes RC de D, R minúsculo, e a minha profundidade é H vezes BDC de D. Então, se a gente souber esses dois caras, quem é a resultante das tensões, a integração das tensões no concreto para aquele estado limite D? Nada mais é do que o RC de D, que é BHFC vezes RC de D. E quem é o momento? Bom, o momento vai ser esse cara, que é o RC de D, vezes o braço e a alavanca, que é o quê? Que é H sobre 2 menos o DC de D. Ora, reescrevendo, RC de D é BHFC vezes RC, R minúsculo C de D, vezes H sobre 2, menos D de C, mas D de C é H vezes beta C de D. Dividindo, multiplicando por H e dividindo por H, eu vou ter BH2FC vezes RC de D, isso aqui fica dividido por H, dá 0,5 menos beta C de D, que é o que está escrito aqui. Então, se você olhar direitinho para cá, você vai ver duas coisas. Primeiro, nós temos multiplicadores de força, que é o BHFC. Isso aqui é uma força. Isso aqui é adimensional. E temos o BH2FC. Ora, é uma força vezes H, eu tenho um momento. Não é isso? Que multiplica agora tudo aqui, tudo a partir desse ponto é adimensional. É o RC de D, que nós já vimos, vezes 0,5 menos beta C de D. Certo? Então, se eu souber, veja bem, quais são as expressões de RC de D e beta C de D, eu estou resolvido. Não é? Eu só preciso desses dois caras. Quem é RC de D e quem é beta C de D. Não é? Se você olhar aqui, o beta-C de D, obviamente, depende de x de D, que é a profundidade do eixo neutro.
E também o RC de D, se você olhar o RC de D, quem é o RC de D? É B vezes 0,8 de x vezes f de c. Então é a área, que é B, vezes a altura, que é a área, vezes a tensão, que é FC, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, RC de D é B vezes 0,85 de x de D vezes FC. Então, eu preciso de x. Eu preciso calcular a profundidade do eixo neutro. Na prova, obviamente, você vai precisar disso. Toda vez você vai precisar calcular a profundidade. Então, como é que a gente faz isso? Eu uso o método que os americanos usam. Eu pego daqui e tiro uma paralela à variação da deformação por esse ponto. Tá? Aqui está uma imagem aumentada, mas eu tirei esse D aqui para não atrapalhar, tá certo? Então, aqui está a deformação, é nada mais do que isso aqui. Agora, sem o D, né? Não tem nada de D aqui, como está escrito aqui. Aqui é o Y superior de D, aqui é o Y inferior de D, aqui só está Y superior, Y inferior. Mas tudo aqui é, obviamente, função de D. Então, está aqui epsilon superior, epsilon inferior, aqui o Y superior, aqui o Y inferior. Então, eu quero saber essa altura desse triângulozinho retângulo. Foi o que eu fiz. Tirei uma paralela. Em tudo que eu tiro uma paralela, aqui ficou a soma disso com isso. Mas é epsilon S menos epsilon. Por que um menos? Por que não mais? Porque esse cara é negativo. Ele é negativo. Então, para eu somar, eu tenho que subtrair. Mesma coisa essa altura. Quem é essa altura? É o y superior mais o y inferior. Mas eu tenho que subtrair, porque o y inferior é negativo também. Tá? É claro que no cálculo manual você não precisa tomar todos esses cuidados, mas no computador eu preciso tomar todos esses cuidados. Muito bem. Então eu digo que em triângulos semelhantes, epsilon superior está para x, agora x, ao contrário, né? X de D, agora tudo é com D, está para epsilon superior, assim como essa altura toda, que é epsilon superior de D menos epsilon inferior de D, sobre este cateto todo, que é epsilon de D menos epsilon inferior de D. Tá? Então, isso aqui dá esta conta, x de D é dado por essa conta que aqui está. Porém, eu vou dividir ambos os membros por H, tá? X sobre H eu vou chamar de Xi. Como eu disse a vocês, Xi, a letra grega Xi, é o secretário do X. E a letra grega neta é o secretário do Y. Então, Xi nada mais é do que X sobre H e neta nada mais é do que Y sobre H. Então, dividindo ambos os membros por H, eu vou ter que Xi de D, que nada mais é do que X sobre H, é epsilon superior de D sobre epsilon superior de D menos epsilon inferior de D. Agora, y sobre h é neta, então é neta superior de D menos neta inferior de D. Então, essa é a expressão que lhe dá a profundidade do eixo neutro, né, reduzido, dividido por h. Então, esse aqui é o Xi de D. Muito bem. Então, como eu disse antes, tudo que eu preciso é saber quem é RC de D, não é? Que dá a resultante, reduzida pelo BHFC, e a distância DC de D, que é beta, né, que é a distância reduzida por H, tá certo? Muito bem. Então, primeira coisa, para D variando de 0 até 2, se você olhar aqui, para D variando de 0 até 2, está tudo tracionado. Não tem tensão no concreto, portanto, vou colocar tanto RC como beta C 0. A resultante é 0 e a distância pode ser qualquer coisa, 0 também. Para este caso aqui, o que é que vai acontecer? Este caso aqui é típico de viga, né? Que eu tenho um epsilon 3,5 e aqui uma tração, certo? Então, quem é a profundidade? A profundidade é metade de 0,8, então é 0,4 de x de D. Então, o beta nada mais é do que 0,4 vezes x de D sobre h, mas x sobre h é Xi. Então, a profundidade aqui, beta, é 0,4 de Xi de D. E quem é a resultante? A resultante nós já vimos. A resultante é B, né, que é a largura, vezes 0,8 de x, que é a profundidade do bloco retangular de tensões, vezes FC. Reduzido por BHFC, na hora que eu divido por BHFC, né, eu tenho que dividir por BHFC. Então, na hora que eu divido isso aqui por BHFC, o que é que acontece? B pira com B, FC pira com FC, e na hora que eu divido H, fica Xi. Então, é 0,8 de Xi de D. Então, isso aqui o RC é 0,8 de Xi de D,
e beta-C é 0,4 de xi de D. Veja como ficou simplíssimo isso quando a gente usa variáveis adimensionais. Está resolvido o problema? Pronto, acabou? Não. Se isso fosse uma viga, estava acabado, mas não é um pilar. O que é que acontece? O eixo neutro aqui está aqui, né, em algum lugar, mas numa viga está certo, mas no pilar isso pode cair fora, o eixo neutro pode cair fora, você pode estar no domínio 5 e a seção é toda comprimida, então você pode ter um eixo neutro fora da seção. Então vai chegar uma hora que esse X aqui fora da seção, que 80% dele já é a seção toda. Veja, vai ter uma profundidade do eixo neutro que 0,8 vezes o X dá o H. Tá? Então, a partir desse ponto, você não adianta mais aumentar a profundidade do eixo neutro. Você não vai aumentar o esforço de compressão. A seção já está toda comprimida. Que ponto é esse que x, 0,8 de x, dá exatamente... Que D é esse? Né? Que elo é esse? Que a profundidade da linha neutra é tal que 0,8 dela é exatamente a altura. A partir dali, pode aumentar quanto você quiser a profundidade do eixo neutro, que não vai aumentar a compressão. Então, vamos ver que D é esse, tá certo? Então, vamos pegar aqui esse X, 80% dele seria H, então a seção estaria totalmente comprimida, FC uniforme, a resultante estaria exatamente no meio, então a profundidade é 0,5 e a força de compressão resultante é o BH vezes FC, e não aumenta mais disso nem a pau. Você pode aumentar quanto você quiser, tá certo? Mas vamos ver quem é esse D que ocorre esse milagre. Né? Então, eu digo que, um triângulo semelhante, né? Eu digo que o epsilon inferior está para 0,2 de x, assim como o epsilon superior está para o todo x. Então, é claro que o epsilon inferior é 0,2 do epsilon superior. Então, este é o ponto D, onde isto aqui, o limite alcançado da compressão. Que D é esse? Eu substituo epsilon inferior e epsilon superior pelos seus valores lá do nosso. Então, epsilon inferior no domínio 5 é 2D menos 26. E o epsilon superior é 23 menos 1,5D. Então, voltando lá, nós vamos ter o epsilon inferior, que é 2D menos 26, vai ser 0,2 do epsilon superior, que é 23 menos 1 vez e meia D. Resolvendo o D, D é 1,33. Então, isso aqui só é válido para D de 2 até 13,33. A partir daí, até 14, não vai variar mais, né? Não vai variar mais. Então, quem é que vai ser o beta-C? É o 0,5 de H, é 0,5. E quem é o RC de D? É o BHFC dividido pelo BHFC. Estão lembrados, né? Pelo BHFC. BHFC dividido por BHFC é 1. Então, para D variando de 13,3 até 14, RC de D é 1 e beta-C de D é 0,5. Tá? Então, eu coloquei isso aqui de forma mais concentrada, digamos, mais fechada, nesse roteiro. Né? Então, distribuição de deformações, a gente já viu que é aquele linterp, neta da fibra, epsilon da fibra neta. Então, para qualquer neta, ele dá a você entrando com esses vetores, né, que é a função da nossa tabelinha, o neta inferior, o neta superior, o epsilon inferior e o epsilon inferior daquele elo D. Então, isso aqui a gente já viu. E aqui é a integração das tensões no concreto usando o bloco retangular de tensões. Tá? Então, usando o bloco retangular de tensões, o N de RD de C vai ser o BHFC vezes aquele RC de D. Né? E o M de RD de C em D nada mais é do que o BH2FC vezes RC de D, é M minúsculo, né? Vezes 0,5 menos beta-C de D. Então, se eu tiver RC e beta-C, eu sei tudo. Né? Então, já vimos lá, de D variando de 0 a 2, tudo isso aqui é zero. De D de 2 até 13,3, RC de D é 0,8 de xi de D. Né? E beta-C de D é 0,4 de xi de D. Quem é xi? Xi é x sobre h, que é o epsilon superior sobre epsilon superior menos epsilon inferior, vezes neta superior menos neta inferior, como a gente já viu. Né? Isso aqui é a profundidade do eixo neutro reduzida por h. E, finalmente, de D de 13 a 14, RC de D é 1, beta-C de D é 0,5. Veja como ficou simples, né? Quem é o RC e o beta-C?
eles são constantes ou são função de Xi, né? Mas funções babaquinhas, né? Do Xi. Então, isso aqui é a integração por parábola retângulo, por bloco retangular de compressão, que é o que os senhores vão fazer na prova. É claro que não precisa ser tão... você não está escrevendo um programa de computador, então você pode fazer coisas com menos cuidado com sinais, essa coisa toda, mas basicamente fazer o que vocês já fizeram com Paulo, que é achar aqui a profundidade, achar essa coisa toda, o braço de alavanca, essa coisa toda. É mais fácil fazer num programa numérico, né? Mas vamos ver agora quando eu usar a parábola retângulo, né? Então, se eu for usar a parábola retângulo, é muito mais complicado. Bom, aí eu fiz um desenhozinho um pouco mais sofisticado, que é isso aqui, a integração das tensões no concreto, usando o diagrama parábola retângulo. Então, seja aqui uma seção transversal, comprimida, aqui está o baricentro, né, do retângulo, aqui está um epsilon correspondente a um determinado D. Então, esse é claramente um estado limite último correspondente à variável D. Né? Aqui, por exemplo, está um 3,5, muito provavelmente. Né? Então, isso aqui vem para cá, aqui está o eixo neutro. Né? Então, essa parte aqui está comprimida. E aqui estão as tensões, que é o parábola retângulo. Então, eu preciso integrar essas tensões nessa área. Aí, o que é que eu fiz? Usei o que o nosso amigo Isaac Newton fez. Vamos pegar um... Tudo variando, não é isso? Tudo varia. Então, vou pegar um pequeno elemento diferencial a uma distância y do baricentro, com a espessura infinitesimal dy, essa fatiazinha infinitesimal. Né? A deformação aqui é o epsilon de y e d. Veja que a gente sabe calcular epsilon de y e d, a gente já viu, a gente está precisando dele agora, tá vendo? Então eu preciso da deformação em todos os pontos, nesse aqui em particular. Para esse cara, a tensão é sigma c de epsilon de y e d. Então quem é a resultante? A força resultante nesta fatiazinha infinitesimal é B, a largura, vezes a área, que é dy, vezes a tensão, que é sigma c de epsilon de y e d. Então, essa aqui é a resultante das tensões no concreto, nesse pequeno elemento diferencial. Ora, então, quem é a integração das tensões? É a soma das contribuições de todos esses elementos diferenciais, desse daqui, que é B, vezes sigma c de epsilon de y d dy. Então, esse pequeno resultante aqui nesse pequeno elemento diferencial, somado em toda a seção transversal, de menos h sobre 2 até mais h sobre 2. Então, isso aqui é a integral. Né? Então, é simplesmente a somação dessas contribuições infinitesimais. Se eu colocar o meu famoso BHFC, que é o meu fator de adimensionalização, né? BHFC, então eu multiplico e divido. Na hora que eu multipliquei por B, divido por B, desaparece o B. Na hora que eu multiplico por FC, aí eu pego sigma C, divido por FC, dá o que eu vou chamar de S de C. Então, S de C é sigma sobre F de C. Então, vendo aqui, eu chamei S de C, sigma C, que é o parábola retângulo, dividido por FC, que é a tensão de pico. Então, ele fica, por exemplo, 1, né, de epsilon variando de 2 até 3,5 por mil. Né? Então, isso aqui fica tudo adimensional, isso aqui é a fórmula, né? Nada mais é a fórmula do parábola retângulo dividido pela função de pico, que é 0,85 de FCD. Então, e dividindo o H, multipliquei por H, vou ter que dividir por H, Y dividido por H é neta. Então, isso que fica Xi em vez de Y vai passar para a variável neta. Então, fica Xi de neta, D neta. E aqui, em vez de ser H sobre 2, é meio, né? Porque dividido por H dá meio. Então, dá menos meio até mais meio. Então, isso aqui é que é a integração das tensões no concreto, o NRD de C. Né? O esforço normal resultante da integração das tensões no concreto é dado por essa expressão. S de C a gente já viu como é, nada mais é do que o parábola retângulo dividido por FC. Então, é essa a integral. E o momento? Bom, o momento eu vou ver novamente, vou somar a contribuição dos momentos de todos esses pequenos elementos diferenciais, que vai ser o quê? Vai ser a força vezes o braço de alavanca, que é Y. Então, é a força vezes o braço de alavanca, que é Y. É exatamente isso aqui, só que eu multipliquei pelo braço de alavanca. Então, MRD de C de D, daquele estado, vai ser a soma
das contribuições de todos esses, o momento de todos esses elementos diferenciais em relação ao baricentro da seção. Então, eu vou fazer a somação de menos H sobre 2 até H sobre 2, boto o meu fator de redução, que é BH2FC, isso é um momento, isso é uma força, mas isso é um momento. Então, tudo que está aqui é adimensional, não tem dimensão e é importante isso. Então, na hora que eu multipliquei por B, eu divido por B, esse cara sai, FC, sigma C vira SC. Um dos H's eu divido Y, vai ficar neta, o outro H eu divido DY, vai ficar D neta. Então, isso aqui fica de... agora, minha variável de integração é neta, né? Não é mais Y. Então, varia de menos meio até mais meio, SC, Y de neta e D neta vezes D neta. Então, tem apenas um neta a mais aqui que lhe dá o momento resultante das tensões no concreto. E no meu roteiro está aqui a integração resultante das tensões no concreto, feita das duas maneiras. Veja que coisa interessantíssima. Isso aqui a gente viu que é o bloco retangular de tensões. Isso é o que você vai fazer. Precisa de tudo isso que está aqui, ó. Tudo isso. E parábola retângulo? Essas duas linhas. É claro que na prova você não vai poder fazer essa integral, mas se você tiver um escravo, se você é possuidor de um escravo que faça as integrações, não tem comparação a simplificação disso, né? Então, no MathCAD, essa integração é feita para você numericamente, então fica só essas duas linhas e não essa parafernália de coisa. Mas, é claro, na prova, vocês vão fazer essa parte aqui, não essa. Mas no programa nós vamos fazer das duas maneiras e você vai ver que a diferença é ínfima dessa para essa. Os meus professores diziam, não, só pode usar bloco retangular de tensões no caso de vigas, no caso de pilares não pode. É porque eles nunca fizeram os dois para comparar. Nós vamos fazer os dois, você vai ver que a diferença é irrisória, tá certo? Então, olhando aqui para o nosso roteiro, nós já vimos detalhar a geometria, já vimos a distribuição, como é a distribuição das deformações ao longo da seção transversal em qualquer fibra para o D, né? Para qualquer D, que é o estado limite útil, e achamos a resultante das tensões no concreto. Está faltando o quê? Fazer isso aqui e olhar a resultante das tensões na armação, fazer a soma e ver como é que fica o traçado, né? Programa para traçado finalmente, né, o traçado do diagrama de interação. Mas isso é na próxima aula.